A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar aqui o nosso estudo no livro dos profetas menores e hoje vamos falar sobre Oséias. Nós vamos seguir aquela tabela apresentada na aula anterior, onde sempre vamos analisar o profeta, a data, o caráter de Deus e a mensagem da aliança. Aqui no caso de Oséias, o ano é 740 a.C., o caráter de Deus apresentado aqui no livro de Oséias é o amor, e a mensagem da aliança mosaica é que essa aliança mosaica estava sendo violada por Israel. Então vamos observar aqui a autoria. Na letra A aqui nós temos o título. Oséias, em hebraico Rocheia, significa salvação ou livramento. O autor, Oséias era filho de Beeri, profetizou para Israel, reino do norte, nos últimos 30 anos que antecederam ao cativeiro assírio, que aconteceu em 722 a.C. Mudou-se para o sul antes do cativeiro. Como Isaías, seu contemporâneo em Judá, Oséias tinha uma família que foi usada pelo Senhor como sinal para a nação quanto ao julgamento e restauração. Isso pode ser visto nos nomes dos personagens da família de Oséias. Vamos observar aqui. O nome Oséias, como eu disse anteriormente, significa salvação ou livramento. Gomer, o nome da esposa dele, significa completo. Israel significa Deus espalha, Ele teve 3 filhos com Gomer. O primeiro, Israel, significa Deus espalha. É uma alusão à Assíria, que dominou Israel em 722, a partir dali, e espalhou Israel por todo o mundo dominado pela Assíria. Aí nós temos aí as 2 filhas, de Oséias. Nós temos aí a Lo-Ruhamá, que significa não favorecida. É uma alusão de que Oséias de que Deus deixaria de favorecer Israel, deixaria de protegê-lo e permitiria que Israel fosse levado cativo, mas chegaria um tempo em que Israel, voltaria para a sua terra de então. Então, o nome Lo-Ruhamá, não favorecida, quando chegasse essa época de favorecimento de Deus, ela deixaria, simbolicamente, de ser Lo-Ruhamá, não favorecida, para ser Ruhamá, favorecida. A mesma lógica acontece com Lo-Ami, não meu povo. Na época do cativeiro assírio era como se Israel deixasse de ser povo de Deus, mas Deus traria esse povo novamente, restabeleceria sua aliança com o seu povo novamente. Então, de um certo modo, deixaria de ser chamado de Lo-Ami, não meu povo, para ser chamado de Ami, meu povo. Então, o matrimônio de Oséias com Gomer e os seus filhos, advindos desse casamento, tornou-se aí a trama ao redor da qual Deus construiu sua mensagem final ao reino do norte, também chamado de Israel. Nós temos aqui o cenário histórico, a data em que foi escrito, ali por volta do ano 740 a.C., durante os reinados de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Eles são citados apenas para marcar a época, porém a mensagem de Oséias é direcionada a Israel durante o tempo do reinado de Jeroboão II. Aqui também a gente tem que observar que 37 vezes Israel é citado pelo nome de Efraim. Efraim era a maior e a mais poderosa tribo, Na verdade, não a maior, mas a mais poderosa tribo do centro ou do reino do norte, e era oriunda ali do filho de José. Por causa da predominância de Efraim sobre as demais tribos,
37 vezes no livro de Oséias, Israel é citado pelo nome de Efraim. Nós temos aqui o cenário político. Nacionalmente, o Reino Unido de Israel foi dividido em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, também chamado de Israel, 10 tribos ali, formavam o Reino do Norte, e Judá formava ali 2 tribos, o Reino do Sul. Então esses dois reinos haviam sido divididos uns 200 anos antes da época de Oséias. Ambos os reinos, tanto do norte, 10 tribos, quanto os do sul, 2 tribos, experimentaram períodos prósperos. O Senhor deu a Israel grande expansão até Damasco, sob o reino de Jeroboão II, aí na época de Oséias. Do ponto de vista internacional, havia uma grande expectação e medo no Oriente à medida em que a Assíria aumentava o seu poder e começava a conquistar o Ocidente. O cenário religioso do livro de Oséias. Tanto do ponto de vista religioso como do ponto de vista moral, Israel desceu ao degrau mais baixo. Os sacerdotes tinham se unido aos salteadores e assassinos nas estradas. Até parece que é uma coisa assim meio que inacreditável, Mas a Bíblia relata isso no versículo 9 do capítulo 6 de Oséias. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. É assustador ler isso, A depravação moral deles tinha chegado ao ponto de sacrificarem crianças e se prostituírem cultualmente. Amós também falou para aquela geração. Ele foi levado a Judá para condenar Israel por sua corrupção moral e indiferença religiosa e por não atender à repreensão. O ministério de Amós foi curto e foi explosivo, enquanto que o ministério de Oséias foi longo e muito paciente. Então vamos observar aqui os objetivos do livro de Oséias. Registrar a chamada divina final ao arrependimento do Israel indiferente. Descrever o estado abominável de Israel, à semelhança da sua esposa Gomer, que se entregava à prostituição. Apresentar o amor do Senhor, que chorou diante da alienação de Israel, mas ele estava pronto a receber Israel de volta mediante o arrependimento. Contribuições singulares do livro do profeta Oséias. ênfase no amor de Deus. Oséias revela o amor divino. Embora forçado a divorciar-se de Israel devido à sua prostituição, o Senhor confirmou seu amor por Israel e sua intenção de trazê-lo de volta em justiça. Depois os irmãos, caso haja um tempinho aí, leiam esses versículos. Nós não vamos ler todos eles, porque senão a nossa aula vai ficar muito extensa. O poder do amor de Deus. Oséias 14, versículo 9. Apesar do amor de Deus para Israel, ou por Israel, parecesse infrutífero no tempo de Oséias, seu amor continuaria apesar da obstinação de Israel, pois no final haverá uma colheita de justiça. Profeta Oséias e o seu casamento falido. Oséias recebeu uma ordem de Deus para casar-se com uma prostituta. O texto bíblico diz lá em Oséias 1 e 2, quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade,
porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Então não se sabe se ela já era prostituta ao casar-se ou se ela tornou prostituta depois. Muitos acreditam que é a segunda opção, que ela tornou-se prostituta depois do casamento. Então aí que vem a interpretação, né? Gomer tornara-se uma prostituta escrava. Ela abandonou Oséias e foi prostituir-se e acabou se tornando uma prostituta escrava. Aí nós temos aí a ordem de Deus para Oséias, capítulo 3, versículo 1 e 2. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. A atitude de Oséias ao comprá-la do mercado de prostituição não violou a lei, pois foi ordenada por Deus e realizada sob a graça divina. O Senhor suspendeu o julgamento sobre Israel a fim de revelar-lhe sua graça. Israel seria destruído por prostituir-se, deixando o Senhor pelos deuses pagãos. Religião depravada de Israel. Então, durante a época de Oséias, a religião em Israel, religião de Jeová em Israel, ficou depravada. Então, Oséias descreve um dos períodos mais indignos de Israel. Os israelitas praticavam os rituais, iam lá no templo, praticavam os rituais de sacrifício, observavam todos os rituais, mas saíam dali e praticavam idolatria. Então eles praticavam os rituais judaicos, mas também serviam a outros deuses, eram idólatras. O banditismo, a vida bandida, era comum até mesmo entre os sacerdotes, como a gente disse anteriormente. A terra de Israel mergulhou na prostituição e também na hipocrisia. Então, diante disso, Deus disse que viria como um leão, um símbolo da Babilônia, e também viria como um leopardo, um símbolo da Média e da Pérsia, que depois se tornou o Império Persa, né? Deus também disse que viria como um urso, símbolo da Grécia. E Deus também disse que viria como uma fera selvagem, símbolo de Roma. Então Deus disse que viria como leão, leopardo, urso e fera selvagem, respectivamente aí Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma, para despedaçar e devorar Israel, por causa dessa depravação generalizada em Israel. Então isso aconteceu com o estabelecimento dos reinos gentílicos sobre o reino do norte, Israel, e sobre o reino do sul, Judá. Oséias mostrou o amor divino da aliança. Israel rejeitou a correção, por isso estava sendo destruído pela falta de conhecimento e fadado a ser extinto como nação, o que aconteceu quase 20 anos depois. A cristologia em Oséias. Em Oséias temos as seguintes referências ao Messias. O amor de Deus por Israel subentende o amor de Cristo pela igreja, conforme está lá em João capítulo 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Segundo, Oséias 3:5, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Esse texto é um texto
messiânico. É um texto que fala não sobre Davi propriamente, mas sobre o seu descendente, sobre o Messias. E terceiro, o texto lá de Oséias 11:1, do Egito chamei o meu filho, é citado em Mateus 2:15. O texto de Mateus 2:15 diz: onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Qual profeta? Oséias, capítulo 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. Então Mateus usa esse texto como uma profecia de Cristo, mostrando o relacionamento íntimo entre o Messias e Israel, até mesmo tendo experiências semelhantes à aflição vinda dos gentios e ao livramento de monarcas assassinos. Nós temos aqui um esboço do livro de Oséias para os irmãos terem aí uma visão geral do livro, né? O tema do livro de Oséias, o amor inabalável de Deus por Israel, a fim de trazer julgamento e restauração final. O livro de Oséias é dividido em 3 partes, onde a primeira parte fala sobre a tragédia pessoal de uma esposa infiel, a segunda parte fala sobre a tragédia nacional de uma nação infiel, e a terceira parte fala sobre o triunfo milenário de um Deus fiel. Então, nessa primeira parte, a tragédia pessoal de uma esposa infiel, que vai do capítulo 1 até o 3, nós temos 3 divisões aqui. Oséias casou-se com Gomer, Oséias divorciou-se de Gomer e depois Oséias casou-se novamente com Gomer. Na segunda parte aqui do esboço, nós temos a tragédia nacional de uma nação infiel, que vai do capítulo 4 até o 13. Os 2 principais assuntos aqui é o Senhor entra em ação de divórcio contra Israel e, na letra B, o Senhor deplora a infidelidade de Israel. E a terceira e última parte do livro, está lá no capítulo 14, fala sobre o triunfo milenário de um Deus fiel. Vai falar sobre a receita da renovação do Senhor, a promessa do Senhor de restauração e a predição do Senhor da justificação do amor. Então, esse esboço serve para os irmãos terem uma visão geral acerca do livro de Oséias. Então, que Deus abençoe os irmãos. A aula ficou um pouquinho além do que eu queria, mas os irmãos vão nos perdoando aí. Um abraço, Deus abençoe a todos.